Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Salmo 46. É sempre uma alegria poder voltar aqui. Que Deus continue abençoando essa igreja, o pastor Rinério, sua casa, enfim, a todos. Salmo 46. Meus irmãos, permissão. Eu me acostumei a falar com máscara. Mesmo que você conheça de qual o Salmo 46, seria interessante você nos acompanhar na leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 46 é um dos salmos de segurança, conhecido como um dos cânticos de segurança, e é tão popular quanto o Salmo 23, o 91, o 121, e geralmente gostamos de recorrer a esse salmo quando estamos com o coração um pouquinho cheio de medo. Geralmente quando estamos com pavor, passando pelo vale da sombra da morte, esse é um dos salmos que gostamos de recorrer e tentamos fortalecer a nossa fé, tentamos espantar o medo, meditando nesse salmo. E esse salmo foi composto com esse propósito mesmo. A intenção principal deste salmo está no início do versículo 2, que diz: portanto, não temeremos. A intenção do salmo é espantar do justo, é espantar do homem que crê em Deus, todo e qualquer medo, independente das circunstâncias que ele esteja vivendo. E não sabemos em que momento o salmo foi composto. Talvez foi composto por algum dos filhos de Corá, talvez relembrando do episódio do livramento que Deus deu a eles no Egito, quando Deus decide derrotar o Egito e Faraó de forma terrível. Talvez tenha sido composto também quando Jerusalém foi cercada, pelo exército assírio, a mando de Senaqueribe. Foi um dos momentos mais angustiantes para a cidade de Jerusalém, conhecida como Cidade de Deus. Na época, quem era o rei em Judá era o rei Ezequias, e Senaqueribe veio, cercou a cidade, e de forma milagrosa, Deus envia o anjo, mata 185.000 soldados, e aí Judá, sem precisar lutar, Jerusalém, sem precisar lutar, se vê livre dos seus inimigos. Ou talvez tenha sido composto no momento em que os amonitas e moabitas, irritados contra Israel, ameaça varrer do mapa a nação de Israel, e Deus, de forma milagrosa também, acaba provocando uma inimizade entre amonitas e moabitas, e essas duas nações estavam em montes, e enquanto Israel vai passando cantando no meio do vale, essas duas nações começam a brigar e se autodestrói, e mais uma vez Deus livra o povo sem o povo precisar de lutar. Enfim, não sabemos em que momento esse salmo foi composto, mas com certeza
foi em um momento, ou em um desses 3 momentos que citamos aqui, ou em um momento semelhante, que trouxe ao povo, ao coração do povo, grande pavor, grande medo. E aqui, a intenção do salmista ao compor esse canto é revelar Deus em sua soberania. E podemos dividir esse salmo em 3 partes, assim como de verdade ele é dividido em 3 estrofes. Do verso 1 ao verso 3, o salmista tenta apresentar quem é Deus. Do verso 4 ao verso 7, ele tenta mostrar aonde Deus está. E do verso 8 por diante, ele tenta mostrar o que é que Deus pode fazer a favor daqueles que nele crêem. E aí o salmista começa dizendo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista começa mostrando Deus a partir de 3 figuras: a figura do refúgio, a figura da fortaleza e a figura do socorro. E todas essas 3 figuras sendo apresentada como bem presente, como algo que é constante na vida do fiel a Deus. Então Deus primeiramente é refúgio. Aqui poderíamos imaginar uma caverna em uma montanha rochosa, em que alguém escondido lá dentro, passando a noite ou passando uma guerra, ou se escondendo dos seus inimigos, consegue lá de dentro desta caverna ouvir os barulhos, dos ataques, ouvir os gritos dos inimigos, mas nenhuma ação do inimigo é capaz de atingi-lo, porque ele está dentro de um refúgio. Mesmo que o inimigo esteja lá fora furioso, querendo pegá-lo, matá-lo, e atira com as suas armas, não pode atingir, porque ele está bem guardado, ele está dentro de um refúgio. E aqui, de forma mais clara, não sei se os irmãos lembram, assistindo algumas vezes aí o jornal, e nesses países onde há guerra, de vez em quando a ONU chega e estabelece lá uma faixa de segurança. E nessa faixa de segurança ficam as pessoas, os refugiados, etc. e tal. Então a guerra pode rolar em todos os lugares, mas nessa faixa de segurança é proibido qualquer nação atingir. Então quem está naquela faixa de segurança pode andar tranquilamente, ainda que os inimigos fora dessa faixa planejem o mal, usem as suas armas. Nenhuma arma, nenhum ataque tem permissão de entrar nessa faixa de segurança. Então Deus seria mais ou menos isso, uma faixa de segurança que nos protege de todo o mal que nós não conseguimos ver. Estamos guardados. Irmãos, só Deus sabe os livramentos que Deus nos dá todos os dias. Paulo diz que nós somos reputados como ovelhas para o matadouro, isso todos os dias, ataques que não vemos, inimigos perigosos que não vemos, livramentos que não vemos, e nada disso nos atinge, porque nós estamos em Deus, e Deus é o nosso refúgio, e Ele é refúgio no sentido de nos livrar de coisas que nós não vemos. Nós não estamos vendo o tamanho dos nossos inimigos, as estratégias, os estratagemas do nosso inimigo. Nós não estamos vendo as armas perigosas que eles têm preparado contra nós. Eles atiram, eles acionam as armas, eles colocam em voga os projetos dele, e a gente vai caminhando, a gente não está vendo nada disso. Mas tudo isso está acontecendo contra a gente e não atinge, porque Deus é o nosso refúgio. Então, no sentido de ser o nosso refúgio, Deus é aquele que, nos abrigando nele, nos defende de coisas que primeiro não vemos e de coisas que nós não precisamos lutar contra. Mas Ele também é fortaleza. Fortaleza aqui fala de uma estrutura física planejada para a batalha. Castelos, cidades antigas eram projetadas com grandes muralhas, e nas muralhas tinham pontos estratégicos para que a cidade pudesse se defender dos inimigos que estavam cercando. Então quem é Deus? Deus é refúgio, é aquele que nos defende de coisas que nós não estamos vendo, de inimigos que nós não estamos vendo, mas Deus também é fortaleza. Deus também é aquela segurança necessária que devemos ter e que precisamos ter quando nas batalhas precisamos lutar corajosamente. Tem batalhas que Deus nos defende, como um refúgio. A batalha está contra a gente não precisa lutar, Deus está sendo o nosso refúgio. Mas tem batalha que se levanta e nós precisamos lutar contra, precisamos enfrentar. E quem é Deus nessas batalhas, quando precisamos enfrentá-las? Ele é uma fortaleza, Ele é um ponto seguro, onde nós podemos atacar o inimigo, mas o inimigo não pode nos atacar.
Atacamos com segurança e vencemos. Avançamos, destruímos os inimigos, vencemos os inimigos, conquistamos áreas de nossas vidas e o inimigo não pode nos retalhar, porque nós estamos em Deus, que é a nossa fortaleza. Ele é esse ponto estratégico necessário, Ele é esse ânimo necessário que devemos ter para enfrentarmos as batalhas da vida. Batalhas aqui de uma esposa que tem que continuar lutando pelo seu casamento, batalhas de um marido que tem que continuar lutando a favor do seu casamento, de pais que precisam lutar para guardar os seus filhos, para resgatar os seus filhos, para defender os seus filhos, e tantas outras lutas que devemos lutar, que são nos impostas, essa responsabilidade de lutar. Em todos esses momentos, Deus é nossa fortaleza, tanto no sentido de fortaleza emocional, para nos dar ânimo, vigor, para enfrentar a batalha, como fortaleza no sentido de defesa. Deus nos defende na hora que estamos atacando coisas que são necessárias de serem atacadas. E por fim, Ele é socorro. Como refúgio, Ele nos protege de lutas que nós não vemos. Como fortaleza, Ele nos fortalece emocionalmente, Ele nos guarda quando existem lutas que devemos lutar. Mas Ele também é socorro quando no campo de batalha nós somos atingidos. Irmãos, não são todas as guerras que a gente sai, né, ileso, sem ferimentos. Existem coisas que nos atingem, palavras, ações, estratégias do inimigo, planos em empresas, não é? Decepções na família. A gente está tão bem, daqui a pouco aquilo ali atinge a gente, e a gente se vê ferido, sem vontade mais de orar, com dúvidas acerca de quem é Deus. Será que Deus me ama mesmo? Estávamos tão bem na igreja cantando, e de repente a gente perde o chão. E cadê Deus? E nesse momento que estamos como que sangrando, morrendo, perecendo, Deus é como uma ambulância. Não uma ambulância que chega na hora que estamos feridos, mas uma ambulância que já estava lá na hora que fomos feridos. Ele é o nosso socorro bem presente. E aí, retratando Deus como refúgio, fortaleza e socorro, e tudo isso de forma bem presente e urgente, o salmista mostra o efeito disso. Ele diz: portanto, já que Deus é tudo isso, sabe qual é o impacto na minha vida? Não temerei. Eu não vou ter medo. E aqui ele retrata Deus em situações comuns da vida, de ataques, de lutas, de ferimentos. Mas ele diz: mas esse Deus que se revela para mim como refúgio, como fortaleza e socorro, me dá tanta segurança, que ainda que as coisas se transtornem, ainda que as coisas se tornem mais agudas, mais problemáticas, ainda que as coisas venham a acontecer de forma terrivelmente, coisas que nem passariam em nossa cabeça. E aí ele retrata pelo menos 3 eventos que mais metem medo aos homens, provocado pela natureza: terremotos, maremotos e tsunamis. No versículo 2 e no versículo 3, ele diz: ainda que os montes se abalem, ainda que esses montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e venham numa velocidade que coloque para fora suas espumas, e os montes, que são símbolo de segurança, vendo isso, se estremeça, eu todavia não terei medo. Ainda que aquilo que é imagem de segurança, de estabilidade, porque tem coisa que representa mais estabilidade do que montes. A própria Bíblia diz que a cidade de Deus está rodeada entre os montes. Quem confia em Deus serão inabaláveis como os montes. E o salmista aqui está usando um exagero de linguagem, dizendo: ainda que a terra se transtorne de tal forma que até os montes venham ter medo, eu não vou ter medo, porque eu sei quem é meu Deus. Ele é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente. Então, primeiro aqui ele retrata quem é Deus. E aí, sabendo quem é este Deus, ele é tomado de uma segurança, de uma confiança. Confiança mesmo que causa inveja até nos montes, que quando vê a fúria dos mares, começa a estremecer de medo. E aí, a partir do versículo 4, ele começa a dizer aonde esse Deus está. Esse Deus que é refúgio, fortaleza e socorro,
esse Deus que provoca, o conhecimento que temos acerca dele, que provoca tamanha confiança em nossos corações, aonde ele está? Será que ele está lá no Juazeiro? Será que ele está lá no centro de Meca? Será que eu tenho que viajar para algum lugar? Aonde ele está? Aí no versículo 4 ele diz: há um rio, cujas correntes alegram as cidades de Deus, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Interessante, enquanto a humanidade é retratada como mares agitados, montes se abalando, Deus é retratado como um rio gentil, que corre despreocupado. Enquanto os governos do mundo, aqui, esses mares do versículo 2 e o versículo 3, pode representar muito bem os governos, as lideranças, as potências mundiais, que frequentemente estão em abalo, estão em conflitos, estão tomados de pavor. Por exemplo, vamos ler Lucas capítulo 21, versículo 25 e o 26. Olha o que Jesus diz, que vai acontecer nos últimos dias. Lucas 21, 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Aqui está falando de nações que entrarão em conflitos, em colapso. É comum as nações ser tomadas de medo pela agitação política, por eventos naturais, por catástrofes. Enquanto o mundo vive nessa perturbação, o salmista diz que o Deus que está entre nós, em total contraste com o mundo agitado, é como um rio que corre gentilmente no meio do seu povo. Enquanto o mundo está perturbado, agitado, irritado, cheio de medo, Deus, em sua soberana graça, sabendo que nada lhe põe medo, nada lhe põe espanto, nada lhe pega de surpresa, como é que Deus faz? Deus habita no meio do seu povo, e a sua presença não é por meio de tufões, de terremotos, de mares agitados. A sua presença é como um rio gentil que sai andando nos corações e alegrando os seus filhos. E ele diz que Deus está no meio dela. Aonde? No meio do seu povo. Qual é a cidade de Deus aqui? É o seu povo. Jerusalém, na época do rei Ezequias, feito por ele mesmo, ele fez alguns aquedutos, né? Ele trouxe a água de fora da cidade, das fontes de fora, e colocou por baixo, né? Por meio de rochas. Foi um trabalho muito, muito grande, e ele colocou essas águas para andar dentro de Jerusalém. Diferente da maioria das capitais do mundo, que tinha os seus próprios rios e grandes rios, Jerusalém tinha apenas veias de água passando por dentro. Mas diferente dos rios poluídos das nações, com águas agitadas, não é? Dos mares que essas nações faziam fronteiras, dentro da cidade de Deus, Deus era semelhante àqueles filetes de água que passava tranquilamente, fazendo um barulho, sabe, confortante. Você já viu um barulho de uma nascente de água, de um riacho caindo? Não é gostoso? Tem gente que para dormir, para estudar, baixa o som, né, dessas águas, né, de uma goteira caindo, de água caindo na goteira, digo, aquela coisa tranquila que provoca paz. Quem é Deus? Deus é isso. O barulho da presença de Deus provoca doçura na alma, provoca paz. Aonde Deus está, a paz. Aonde Deus está, a segurança. E aonde é que Deus está? No meio do seu povo, no meio da sua cidade. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus Pai mora entre nós, Deus Filho mora entre nós, Deus Espírito Santo habita entre nós. A Santíssima Trindade está entre nós. E o que é que isso provoca?
paz, segurança, tranquilidade, porque Deus não está aqui como um Deus terrível, como um Deus violento, como um Deus irritado. Ele está aqui como um pai gentil, colocando os filhos no braço, cuidando da minha vida, da sua vida, encorajando-nos, sabe, alegrando-nos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos o santuário das moradas do Altíssimo, pelo Espírito que nos foi dado. O Espírito são estas águas que estão correndo entre nós hoje à noite. Foi Jesus quem disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Esta água está correndo entre nós. Glória a Deus. E olha só, ele diz que esse Deus que está entre nós, como um rio que corre de forma gentil, não nos deixará ser abalados. E de que forma ele não nos vai deixar ser abalados? Sempre na virada das grandes noites da nossa vida, ele nos ajudará de manhã bem cedo. Olha o que diz o versículo 5, no final do versículo 5 diz: Deus a ajudará desde antemanhã, ou na virada da madrugada. Eu não sei se você lembra daquele texto que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem quando? Vem de manhã. É por isso que as pessoas acreditam que esse salmo foi composto quando Jerusalém foi cercada por Senaqueribe, pelo exército da Síria. Como vocês, o meu antecessor já colocou por terra 14 anos antes, quanto mais vocês. Quem é que está colocando na cabeça de vocês que haverá um Deus para livrar vocês, que haverá um exército para livrar vocês? E aí, durante alguns meses, eles cercam Jerusalém, e foi uma noite muito longa, de fome, de desespero, de angústia, até que o rei Ezequias manda consultar o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz: diga ao rei Ezequias que não precisa ter medo, porque nessa peleja eles não terão que pelejar. Veja o que eu vou fazer. E numa virada dessa, em que o exército estava lá fora, furioso, cercando Jerusalém, nos cantos estratégicos dos muros da cidade ficavam os espias, né? Os arautos, para passar detalhes do que estava acontecendo lá fora. Ele passava para dentro dos muros, e quem sabe num dia desse, numa virada de madrugada, estes homens cansados com o cerco já demorado, quem sabe esses espias talvez não pegam no sono, não percebem o que está acontecendo. Mas enquanto eles não estavam percebendo, Deus, na madrugada, quase no raiar do novo dia, mandou um anjo que saiu tocando no coração de 185 mil soldados. Tiveram morte súbita. Quando amanheceu, eram como cadáveres. E quem sabe esses espias olhando, os arautos olhando para fora da cidade e vendo que o exército inimigo não se mexia, estava todo mundo quieto. Como é que uma hora dessa já, o sol raiando, ninguém está de pé, ninguém está com as armas na mão? E de repente, eles percebem que Deus os havia ajudado no início de um novo amanhã. Ô irmãos, olhe para cá. Deus é Deus, que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro bem presente. Deus é Deus, que está no nosso meio, e que é poderoso para, num toque da sua palavra, mudar as nossas noites em dia claro. Eu não sei o que é que você está enfrentando na sua casa, mas uma ordem, apenas uma ordem da palavra de Deus pode dissipar esta noite que você está enfrentando e tornar a sua vida como um dia claro. O sol da justiça, o sol da graça de Deus, o sol dos milagres de Deus pode raiar na sua vida hoje, lhe ajudando, mostrando, ou melhor, a ajuda a seu respeito. E olha só, diferente das nações que, versículo 6,
que bramam, que se abalam. Quem é Deus? É aquele que nos ajuda no romper da manhã e é aquele que faz as nações se dissolverem apenas com a sua voz. Eu tenho visto muitos irmãos com medo nessa pandemia. Tem gente que tem cuidado e tem gente que tem medo demais. A gente sabe quando o crente está com cuidado. Eu mesmo tenho cuidado. Eu uso álcool de 5 em 5 minutos. Mas tem crente, irmão, que já é medo demais. Está colocando poder divino na pandemia, no coronavírus. É espantado. Não pode assistir o jornal. Não pode ver que alguém morreu. Aí fica, ai meu Deus, será que eu vou morrer também? Será que o mundo vai se acabar agora? Irmãos, a gente tem que ter cuidado, mas medo não cabe a gente. Medo não combina com quem tem fé. Medo não combina com quem acredita que Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque quem é o nosso Deus? É o Deus que de uma hora para outra pode mudar essa noite que o mundo está passando e pode trazer um novo amanhã para todas as nações. Deus pode se antecipar a qualquer vacina que qualquer governo está batalhando para colocar aí, para vacinar o povo, para sair bem na fita. Deus pode sair bem adiante disso e fazer o coronavírus sumir apenas com o poder da palavra dele. Enquanto nações gritam, reinos se estremecem, governador briga com o presidente, quem é Deus? Deus é aquele que fala uma vez e todo mundo fica calado, os inimigos se dissolvem. Esse é o nosso Deus. E aonde esse Deus está? Esse Deus está aqui agora no Disseu, Ele está aqui agora nessa congregação, Ele está aqui em Teresina, Ele está no Nordeste, Ele está no Brasil, Ele está em nosso meio. Ele não é um Deus distante, que temos que buscá-lo em Juazeiro, que temos que ir para Israel. Ele está aqui agora. E olha só, o que é que esse Deus pode fazer? Versículo 8, para a gente concluir. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, corta a lança, despedaça, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olhe para cá. Vamos começar de trás para frente, do verso 10 ao verso 8. O salmista está gritando, usando aqui a voz do próprio Deus. Deus primeiramente dando um recado aos inimigos. Que insistência é essa de vocês lutarem contra mim? Parem de lutar contra mim. Vocês não vencem. Lembra do episódio de Faraó? Eu matei Faraó e todo o seu exército. Lembra do episódio de Senaqueribe? Eu matei Senaqueribe e 185 mil homens do seu exército. Lembra dos amonitas e moabitas? Eu coloquei em retirada, vieram por um caminho, por 7 voltaram. É como se Deus estivesse trazendo à memória todas as vitórias dele. E o inimigo continua agindo contra o santo de Deus, contra Cristo, contra a igreja. Toda essa perseguição que há ideológica no Brasil contra a igreja, e de forma mais terrível em outras nações, nações do Oriente, estão matando o crente, decapitando o crente, e Deus lá do alto está dizendo: parem de lutar contra mim, vocês não podem me vencer, a morte não é problema para mim, e nem problema para quem crê em mim. Vocês matam o corpo, mas eu ressuscito esse povo e trago-os para perto de mim, e por fim, se vocês não se arrependerem, eu que vou destruir vocês. Esses dias eu vi um homem dizendo que o plano, pastor Rei Filho aqui, orando pelas famílias, eu me lembrei de uma ameaça que um cidadão fez, porque geralmente o povo está fazendo ameaça contra a igreja, não faz contra o Islã, porque o Islã não representa a igreja, não faz contra os terroristas aí, os grupos terroristas como Boko Haram e outros, mas contra a igreja fazem ameaça, porque nós somos os representantes de Deus na terra, nós somos o corpo de Cristo na terra, e eles têm ódio de Cristo, e como atacar Cristo? Subindo ao céu eles não conseguem, então eles atacam o corpo aqui embaixo.
E eu me lembro de uma ameaça que disseram assim: mas claro que a gente quer destruir a família. Porque a família é uma expressão clara do amor de Deus, da graça de Deus. E esse amor representado por meio de Cristo Jesus, apresentado, revelado por meio de Cristo Jesus. Então, eles atacam. E qual é o recado de Deus para esse povo? Parem de lutar contra mim. Vocês não ganham nunca. Vocês tentam. E esse é um recado de orientação. Parem de lutar, porque vocês não ganham. E parem de lutar e venham para o lado de cá. Parem de lutar e ao invés de receber minha ira, receba minha graça. Por isso que você fica perguntando por que Deus não pega essa turma que explode cristãos, que mata cristão, que toca fogo em igreja, por que Deus não pega e mata logo esse povo? Porque Deus no seu juízo, adiante do seu juízo vai a sua misericórdia e a sua graça. Ele quer que esse povo pare de lutar contra ele e venha para o lado dele. Quem é esse Deus? É o Deus que está dando recado às nações, que parem de lutar contra Ele, porque Ele sabe desmontar a guerra. E como é que Deus desmonta a guerra? Destruindo a arma dos inimigos. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Tirando as armas dos inimigos, eles vão ter como lutar? Não tem. Deus sabe. Irmãos, olhe para cá. Abrir um parênteses aqui, a gente é pentecostal, tem que entregar esses fax que Jesus manda na hora, né? Olha para... Glória a Jesus. Se eu tivesse no culto mais de manto, eu dizia: recebi um manto agora de Jeová, né? Mas olha para... deixa eu dizer uma coisa a você. Deus sabe como desmontar a guerra. E a melhor coisa que Deus faz para desmontar uma guerra é tirar as armas do inimigo que estava apontada para você e para a sua casa. Você não precisa ter medo e nem precisa pedir a morte do inimigo. Eu já vi várias pessoas dizendo: eu estou esperando fulano porque eu tenho uma carta na manga. Alguém sempre tem uma arma, né? Alguma coisa escondida para atingir a sua casa, a sua vida, a sua família. Sabe o que Deus faz? Deus pega essa carta na manga, toca fogo. Deus quebra o arco, corta a lança, queima carro no fogo, deixa o inimigo desarmado e ele não tem mais como lhe atingir. Deus sabe colocar fim a uma briga. Deus sabe colocar fim a uma contenda. Deus sabe pôr fim às guerras até os confins da terra. E sabe como é que Deus faz isso? Provocando assolações, dissolvendo reinos e governos, como diz o versículo 8. Então olha o que o salmista diz. Ele diz: quem Deus é, e o que Deus é provoca confiança. Ele diz que esse Deus que é refúgio, fortaleza, socorro bem presente e provoca confiança no seu coração, está no meio do seu povo, está na cidade dele, na sua santa cidade. E o que esse Deus pode fazer, resumindo, é acabar com guerras. E é isso que ele vai fazer no final. Ele enviou Jesus, o príncipe da paz, morreu na cruz. E quando Cristo morre na cruz, ele termina um tipo de guerra. A guerra que nós tínhamos com Deus. Éramos inimigos de Deus, mas nós que estávamos longe fomos aproximados pelo sangue da cruz. Fomos reconciliados com Deus, entre eu e Deus agora a paz. Não somente essa guerra ele terminou, mas a guerra que havia entre mim e os meus pares. Esse mesmo sangue tirou essa guerra, provocou paz, aproximou pessoas de várias tribos, línguas e nações e tornou essas pessoas em um só povo. E por fim, sabe o que Deus vai fazer? Vai acabar com o restante de todas as demais guerras. O reino de Deus vai ser implantado completamente, cabalmente, e todas as nações serão entregues ao Deus e Pai, por meio de Cristo Jesus. É Cristo que, como rei, governará sobre todas as nações. E aí no versículo 11 ele termina, dizendo quem é esse Deus. Sabe quem é? Ele é o Senhor dos exércitos. Os exércitos naturais, espirituais, a sua santa igreja, todos os exércitos obedecem ao comando de Deus. Você não precisa ter medo, porque até os demônios, quando Deus quer, trabalha a favor do reino dos céus. Todos os exércitos, exércitos de gafanhotos, de escorpiões, exército de nações, todos trabalham a favor de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos.
E esse Senhor dos Exércitos, de forma humilde e generosa, ele se apresenta como o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Interessante, ele podia se apresentar aqui como o Deus de Abraão, que foi melhor que Jacó. O Deus de Isaac, que foi melhor que Jacó. Mas ele pega o pior. Ele diz: eu sou o Deus de Jacó. O Deus dos que aparentemente não poderiam dar certo, mas vão dar certo, porque eu sou o Deus deles. E eles não vão dar certo porque eles têm capacidade, eu quero. Eles vão dar certo porque eu quero que eles deem certo. Porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Oh, glória a Deus, irmãos! Eu não sei, irmãos, eu quero concluir aqui. Eu não sei qual tem sido a sua luta. O que tem lhe provocado medo. Saia daqui hoje à noite sabendo quem é o seu Deus. Ele é refúgio, fortaleza, socorro. Ele está em nosso meio. E Ele sabe acabar guerras. Ele sabe detonar inimigos. E eu acho que esse salmo é a figura clara de quem é Jesus. Jesus é a pessoa desse salmo. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é a nossa cidade refúgio. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é o socorro pronto, presente na hora das tribulações. Por quem você grita? Quando você está desesperado, por quem você grita? E quem é que chega imediatamente, antes do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, antes de pessoas que são mais próximas? Quem é que chega primeiro? Jesus. E Jesus, com o seu sangue, tornou você a habitação dele. E você não precisa ter medo, porque você não é mais destinado ao juízo. Você não está destinado àquele momento do grande Armagedon, da grande tribulação. Nós estamos destinados à vida eterna. Deus acabou todas as guerras, sabe, a nosso favor. Jesus fez isso. E esse Jesus é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus de Jacó, de pessoas fracas como eu e com você. Como eu e como você. E nessa noite Ele vai lhe ajudar naquilo que você está precisando. O sangue dele vertido na cruz, o seu corpo despedaçado, é a prova que Ele vai lhe ajudar naquilo que você está precisando. Cante hoje, como Lutero tantas vezes cantou, como tantos homens cantaram este Salmo 46. Cante esse salmo, que é a canção da santa confiança. Quando o inimigo quiser lhe pôr medo, trancar dentro de casa, quando quiser lhe pôr terror, com medo da morte, com medo do inferno, com medo do juízo, com medo do diabo, quando ele começar a colocar esses medos no seu coração, olhe para o alto e diga: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Por isso eu não vou ter medo. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. Quem está com medo, diga amém. Meu Deus do céu, glória a Jesus. Mas daqui para terminar o culto, esse medo vai embora. Vamos orar, vamos ficar em pé? Vamos orar? Meu Deus. Estamos morando numa cidade, irmão, que está a 0 casos. Chegamos a 8. Foi 8, foi o máximo, não foi? E agora zerou de novo. Glória a Jesus de Nazaré. E esses dias eu fiz um anúncio para fazer a festinha das crianças. Eu digo: eu vou anunciar porque senão as crianças não vêm. Então tudo com medo. Eu digo: vai vir umas 100 quando eu anunciar. Irmão, apareceu umas 500 pessoas na rua. Misericórdia. E aí eu nem publiquei tudo para o povo não ficar me condenando, né? Mas aí na hora daquele evento eu disse: Maiara, vamos botar esse povo para fora. Vamos dar logo os pão que eles têm que receber, biscoito, essas coisas que a gente deu tudinho, para o povo ir embora, que é muita gente aqui. E me bateu aquela sensação de medo do que poderia vir depois daquilo ali. Mas aí, foi na época que eu estou estudando o Salmo 46, eu me lembrei do Salmo 46. Digo: Jesus, tu vai pegar o coronavírus, vai tocar fogo nesse infeliz, ele não vai entrar aqui em Algodão de Jandaíra. Glória a Jesus de Nazaré. Amém, irmão? Então, faça isso também. Toda vez que aparecer o medo, lembre que o seu Deus é o Deus do Salmo 46. É o Senhor Jesus Cristo, é aquele que está conosco, é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás, Pai, de mais um dia vivermos para o louvor de Tua glória. Obrigado por ter matado Jesus na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, porque por causa disso agora alcançamos
alcançamos o perdão dos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida, e tornamos-nos a habitação do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por estas coisas, Senhor, e neste ato de fé, Senhor, que daqui a pouco iremos fazer, que a nossa mente, Senhor, venha trazer de volta a lembrança do que fizeste por nós na cruz do Calvário, que o Deus do Salmo 46 esteja vivo, Deus amado, de forma maravilhosa em nossos corações, a ponto de que de nada venhamos ter medo. Pai maravilhoso e fiel, abençoa cada um dos Teus filhos que aqui vieram, alguns que estão passando problemas, Senhor, familiares, espirituais, sentimentais, financeiros. Só Tu sabes as lutas que este povo está passando, mas Tu és o Deus que esta noite, Senhor, és refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Tu podes repreender enfermidade, abrir porta que está fechada, Tu podes ressuscitar mortos espirituais, Tu podes fazer coisas grandiosas, Senhor. Tu podes pôr fim a guerras que talvez estejam dentro de suas famílias, dentro de suas casas. Tu és grande, Senhor, e maravilhoso para fazer coisas a fim de que o Teu próprio nome seja glorificado. Pai maravilhoso, é assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz amém.